Repressão política explode na Rússia após guerra da Ucrânia. Cidade de São Paulo, Folha Press. A repressão política na Rússia, que vinha acumulando musculatura adicional desde 2020, explodiu após a invasão promovida por Vladimir Putin na Ucrânia e a consequente reação doméstica à guerra. Segundo o relatório anual da ONG OVD Info, que monitora violações de direitos humanos e oferece assistência legal às vítimas, houve de 14 de janeiro a 14 de dezembro, houve 20.467 detenções políticas do país. Destas, 19.478 eram relacionados a protestos contra o conflito ou às Forças Armadas. A dimensão da repressão fica mais claro quando o dado é comparado com o total de prisões registradas desde que a ONG foi fundada. Em 2011, de lá até 2021, foram um pouco mais de 40 mil detenções consideradas políticas. Os números se referem tanto a manifestantes presos na rua por algumas horas e libertados, a maioria absoluta, quanto a pessoas perseguidas judicialmente. A ONG conta ao todo 8.500 casos administrativos abertos, uma modalidade mais branda e que raramente leva à cadeia, e 378 criminais. Ao menos 11 pessoas foram condenadas por traição, podendo ficar décadas presas. A repressão mais visível, com policiais descendo o sarrafo dos manifestantes, ficou evidente nesse ano quando Putin invadiu o vizinho em 24 de fevereiro. A partir dali houve algumas ondas de protestos contra a guerra, que por uma lei aprovada após seu começo tem de ser chamada da mídia de Operação Militar Especial, sob pena de punição, ainda que o próprio presidente tenha incorrido em ato falho e chamado a coisa pelo nome semana passada. Ela foi de uma das 22 aprovadas pelo parlamento para instrumentalizar a repressão. A mídia sofreu em especial veículos clássicos da democracia russa, como o jornal Novaya Gazeta, dirigido pelo Nobel da Paz Dmitry Muratov, tiveram de fechar e migrar para operações da nuvem, baseadas em outros países. Há pelo menos 17 sentenças passadas, diz o relatório contra o jornalista. Uma editora de TV estatal teve de fugir do país após protestar em rede nacional. A mais famosa ONG de direitos humanos russa, Memorial, foi declarada ilegal e liquidada. Ali o problema maior foi a defesa do direito LGBTQIA+, na repressiva Chechênia. Atos contra uma nova lei criminalizando o Kremlin chama de propaganda gay. São responsáveis por boa parte das prisões do ano. A violência compareceu. Pessoas foram jogadas no asfalto, espancadas com cacetetes, estranguladas, tiveram a cabeça batida contra a parede, as mãos torcidas e algemadas, afirma o relato que descreve alguns casos emblemáticos. Aos poucos, Putin conseguiu controlar a situação, até porque há apoio popular à sua guerra, ainda que ele pareça ter mais a ver com apatia do que com entusiasmo. Segundo o levantamento de novembro do Centro Levado, órgão independente de pesquisa de opinião pública, 79% dos russos apoiam o presidente e 74% as ações das Forças Armadas na Ucrânia. Putin erigiu um Estado-fortaleza com elementos de totalitarismo, forçando parte da sociedade a dividir responsabilidade pela guerra, afirma Andrei Kolesnikov, importante comentarista político que trabalhava para o Congresso Carnegie de Moscou.
trabalhava no ano passado, pois o centro fechou as portas após 20 anos de produção intelectual sobre a vida russa por ordem do Kremlin. Em abril, só neste ano, 176 ONGs, pessoas e instituições foram taxadas de agentes estrangeiros, geralmente por receber financiamento externo e sempre por posições críticas a Putin, e boa parte parou de trabalhar. Isso dito, houve espasma de reação pública ao longo do ano. O mais importante ocorreu em setembro, quando o presidente decretou a mobilização de 320 mil reservistas para tentar sanar o problema que lhe custou a captura de Kiev. Em fevereiro, falta de pessoas. Houve protestos com as respectivas prisões e repressão policial. Em diversas regiões da Rússia, Putin, que viu sua popularidade cair um pouco com a reação, acelerou o processo e logo decretou a mobilização encerrada. Novamente a situação se acalmou e hoje o rápido treinamento dessas forças tem causado preocupação na cúpula ucraniana. A guerra exacerbou um processo que tinha ganhado corpo em 2020 na aurora da pandemia de Covid-19, algo de longo prazo, o que condiz com os 23 anos de Putin no poder. Inicialmente, em 2020, o presidente trouxe renovação, jovialidade e acenos de integração ao Ocidente e se viu rejeitado, no que não deixa de ter razão, e passou a trabalhar um projeto de reconstrução nacional altamente personalista. Reelegeu-se em 2004, mas não mudou a Constituição para ficar por mais termos daquele ponto. Preferiu ver eleito um sucessor aliado, Dmitry Medvedev, que lhe esquentou a cadeira enquanto dava as cartas do escritório de primeiro-ministro. Até aí a dureza do regime foi direcionada para os oligarcas rivais e para o controle da TV. A mídia seguiu relativamente livre, com sites e jornais críticos. Isso mudou a partir dos primeiros grandes protestos contra Putin. Em 2012, contrária à sua volta ao poder, num sistema eleitoral não necessariamente fraudulento, mas classificado a ponto de inviabilizar oposição que não seja consentida. Em 2017, o blogueiro chamado Alexei Navalny tratou de denunciar a corrupção do Estado, promovendo protestos gigantes em diversas cidades a partir de uma base difusa da internet. Isso continuou de forma intermitente até que, no fim de 2020, ele foi envenenado e teve de ser levado para a Alemanha. A prisão de Navalny, sob acusação de violar uma condicional ao voltar em janeiro de 2020, gerou uma nova onda de protestos reprimida. Ele foi devorado pelo sistema judicial russo, que acumulou acusações contra o ativista e em março o condenou a 9 anos de cadeia. Só neste ano ele passou 90 dias em solitária, diz o UBN Info, que conta 23 casos criminais contra seus aliados. Navalny não é um líder popular e nem nunca foi. Nos sonhos do Ocidente, deixaria a cadeia para desafiar Putin na presidência, algo hoje tão ilusório quanto achar que a elite iria derrubar o presidente assim que ele mandou os tanques para Kiev. Ainda assim, seu marítimo judicial o tornou símbolo do estado das coisas. De lá para cá, passado em 2018, em que se reelegeu novamente e celebrou o sucesso da Copa do Mundo no seu país, Putin inclinou-se à rigidez. Em 2020, enfim, mudou a lei para poder disputar eleições que podem o conter no cargo até 2036 e acirrou a repressão até o ponto atual.